Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. 7º passo. Embora cada um dos 12 passos seja autônomo, todos eles se misturam até certo ponto, uma vez que interagem uns com os outros. Parte do passo 1 se funde com o passo 2, e elementos do quarto aparecem nos passos seguintes. Talvez a diferença mais sutil seja entre os passos 6 e 7. À primeira vista, o 7º pode parecer quase um reflexo do 6º. Dedicamos muito tempo e esforço nos conscientizando dos nossos defeitos de caráter, no passo 6, para estarmos inteiramente prontos para que eles sejam removidos. Agora, só preciso pedir, certo? Não exatamente. Há muito mais neste passo do que preencher um pedido para o nosso poder superior e esperar pela resposta. Existe a preparação espiritual. Existe a necessidade de desenvolvermos uma compreensão do significado, neste contexto da palavra humildade. Precisamos encontrar uma forma de pedido que se encaixe no nosso caminho espiritual pessoal e devemos praticar princípios espirituais no lugar dos defeitos de caráter. Preparação para trabalhar o 7º passo. Já fizemos grande parte da preparação espiritual necessária para começarmos o 7º passo. É importante entendermos a conexão entre o trabalho que realizamos e o resultado. Todos os passos anteriores serviram para semear a humildade em nosso espírito. Neste passo, as sementes se enraizam e crescem. Muitos de nós temos dificuldades com o conceito de humildade, mesmo que já tenhamos começado a abordá-lo no 6º passo. Ele também merece atenção no 7º. Precisamos entender o que é a humildade para nós e como a sua presença ela se revela nas nossas vidas. Não devemos confundir humildade com humilhação. Quando somos humilhados, nos envergonhamos e nos sentimos imprestáveis. A humildade é praticamente o oposto deste sentimento. Ao trabalhar os passos, removemos camadas de negação, ego e egocentrismo. Também construímos uma autoimagem mais positiva ao praticarmos os princípios espirituais. Antes, não conseguimos ver nossa força, porque a parte boa e saudável estava escondida por trás da nossa doença. Agora, isso já é possível. Isto é humildade. Alguns exemplos de como ela costuma se revelar podem nos ajudar a compreender o conceito. Iniciamos a recuperação com ideias fixas. Desde então, tudo aquilo em que acreditávamos no passado foi questionado. Fomos bombardeados com novos conceitos. Por exemplo, se nós acreditávamos estar no controle, os simples fatos de ter chegado à programação, admitindo nossa impotência, provavelmente foi o bastante para modificar o nosso ponto de vista. Por causa da adicção, não conseguimos aprender as lições que a própria vida poderia ter nos ensinado quanto ao real controle que uma pessoa detém. Através da nossa abstinência e do trabalho dos primeiros 6 passos, aprendemos muito a respeito da vida. Muitos de nós chegamos à programação com uma certa mentalidade de rua. O único meio que conhecíamos para conseguir o que queríamos era indireto e através da manipulação. Não percebemos que podíamos simplesmente ser francos e ter a mesma chance, ou talvez até melhor, de preencher as nossas necessidades.
Passamos anos aprendendo a dissimular expressões faciais, a esconder nossa compaixão e a endurecer. Quando chegamos à programação, éramos muito bons nisso. Tão bons de fato que os adictos novatos provavelmente nos viam como exemplo, da mesma maneira que considerávamos os adictos mais velhos quando começamos a usar. Aprendemos a suprir toda a humanidade e, em muitos casos, nos tornamos completamente desumanos. Saímos da arena na qual tais jogos aconteciam e, assim, nos expulsemos a novas ideias. Aprendemos que podíamos ter sentimentos e mostrá-los. Aprendemos que as regras da rua só faziam sentido na rua. No mundo real, elas eram loucas e muitas vezes perigosas. Ficamos mais suaves e vulneráveis. Não confundimos mais gentileza com fraqueza. Esse tipo de mudança provoca um efeito drástico. Chega até a alterar a nossa aparência física. Maxilares contraídos transformam-se em sorrisos. Lágrimas fluem livremente, descobrindo nosso espírito escondido. Muitos de nós chegam à programação convencidos de que eram vítimas de má sorte, circunstâncias desfavoráveis e conspirações para frustrar suas puras intenções. Acreditávamos que éramos boas pessoas, mas profundamente incompreendidas. Justificávamos com autodefesa todo o dano que causamos quando conseguimos perceber que tínhamos feito algum mal. Sentimentos de autopiedade caminhavam lado a lado com essa atitude. Deleitávamos com nosso sofrimento e sabíamos secretamente que nosso ganho através da dor era não ter que enxergar a nossa responsabilidade. Mas os primeiros 6 passos nos levam a fazer exatamente isso: enxergar a nossa responsabilidade nas situações. Pensávamos que algumas delas aconteciam conosco. Agora, vemos como, na verdade, elas foram criadas por nós. Tornamo-nos conscientes de todas as oportunidades que desperdiçamos. Paramos de culpar outras pessoas pelo nosso papel na vida. Começamos a perceber que o ponto a que chegamos foi determinado principalmente pelas nossas escolhas. Humildade é um sentimento da nossa própria humanidade. Se esta for nossa experiência inicial com o 7º passo, poderá ser um momento em que sentiremos pela primeira vez compaixão por nós mesmos. Emociona profundamente perceber que, na verdade, somos apenas humanos, tentando dar o melhor de nós. Tomamos decisões boas e ruins e esperamos que deem bom resultado. Com este conhecimento ao nosso respeito, percebemos que, assim como nós, as outras pessoas também estavam tentando fazer o melhor. Sentimos uma verdadeira afinidade com os outros. Sabemos que somos sujeitos às mesmas inseguranças e fracassos e que todos temos sonhos para o futuro. Agora precisamos reconhecer nossa própria humildade e explorar a maneira como ela aparece na nossa vida diária. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que atitudes minhas já mudaram desde que estou em recuperação? Onde o que estava inflado se esvaziou, permitindo que o meu lado saudável viesse à tona? De que maneira a humildade influi na minha recuperação? De que maneira a consciência da minha própria humanidade me ajuda a trabalhar este passo? O trabalho dos passos anteriores nos ajudou a construir um relacionamento com o Deus da nossa compreensão, correto? Este empenho terá valido muito a pena se prosseguirmos com o passo 7. No segundo passo, começamos a pensar pela primeira vez num poder superior que pudesse nos ajudar a encontrar a recuperação da nossa adicção. E a partir daí, seguimos adiante para tomar a decisão no terceiro passo de confiar ao nosso poder superior o cuidado com a nossa vontade e a nossa vida. Requisitamos este poder muitas vezes para conseguirmos passar pelo quarto passo. E, então,
No quinto, partilhamos com ele os detalhes mais íntimos das nossas vidas. No passo 6, descobrimos que o Deus da nossa compreensão pode fazer mais por nós do que apenas nos manter limpos. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira aumentou a minha compreensão do poder superior com os passos anteriores? Como se desenvolveu o meu relacionamento com este poder? De que maneira meu trabalho nos passos anteriores me preparou para trabalhar o passo 7, pedindo que nossos defeitos sejam removidos. De que forma pedimos a Deus da nossa compreensão que remova os nossos defeitos? Possivelmente a resposta vai depender muito da concepção que tivermos de Deus. Existem muitos entendimentos diferentes de Deus. São tantos que não seria possível, nesta aula que eu estou passando para vocês, apontar exemplos da influência do caminho espiritual de cada pessoa no trabalho do 7º passo. Basta dizer que a prática dos passos deverá refletir os nossos próprios caminhos espirituais. Como indivíduos, podemos escolher uma rotina específica ou ritual pessoal, como maneira de pedir ao poder superior para remover os nossos defeitos. Para os propósitos desta aula de hoje, chamamos isso de oração. A palavra oração é amplamente aceita na nossa irmandade, como uma descrição da maneira como nos comunicamos com o nosso poder superior. Com humildade e honestidade, nos sentimos mais próximos do nosso centro espiritual. Assim pedimos que nossos defeitos sejam removidos. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Como pedirei ao Deus da minha compreensão que remova meus defeitos? É possível que outros adictos em recuperação me ajudem a descobrir de que forma irei fazer este pedido? Solicitei a eles que partilhassem comigo sua experiência, força e esperança? Pedi orientação ao meu padrinho ou madrinha ou terapeuta? Assim como acontece com qualquer outro aspecto do nosso programa, não iremos rogar apenas uma vez que nossos defeitos sejam removidos. Repetiremos esse pedido por toda a nossa vida. O jeito de pedir certamente mudará, à medida que a nossa compreensão de Deus se modificar. Nada do que fizermos neste ponto nos prenderá para sempre a uma única maneira de praticar o 7º passo. A maioria de nós percebe que provavelmente precisaremos fazer neste passo algo mais do que somente rezar para que nossos defeitos sejam removidos. Devemos tomar alguma atitude que convide o Deus de nossa compreensão a trabalhar nas nossas vidas. Não podemos solicitar que Deus remova um defeito e depois nos agarrar a ele com todas as nossas forças. Quanto maior a distância que mantivermos entre nós e o poder superior, menos sentiremos a sua presença. Precisamos conversar aquela consciência de nós mesmos que adquirimos no 6º passo, a adicionar a ela a consciência de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira o princípio espiritual da rendição atua de modo a deixar que o poder superior trabalhe na minha vida? Quais podem ser os benefícios de permitir que o poder superior influa na minha vida? Como me sinto sabendo que o poder superior está cuidando de mim e atuando na minha vida? Vamos falar um pouquinho agora sobre princípios espirituais. No 7º passo, vamos focalizar rendição, confiança, fé, paciência e humildade, além de levar nossa rendição a um nível mais profundo. Aquilo que começou no passo 1 com o reconhecimento da nossa dicção, agora inclui a admissão dos nossos defeitos, que vem junto com a dicção. Também aprofundamos nossa rendição do 2º passo. Passamos a acreditar que nosso poder superior
pode fazer mais do que nos ajudar a ficar limpos. Também buscamos este poder para nos aliviar dos nossos defeitos. À medida que o tempo passa, depositamos mais e mais confiança no poder superior e no processo de recuperação ao qual estamos vivendo. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Aceitei minha impotência diante dos meus defeitos, tanto quanto da minha dicção? Fale sobre isso. De que maneira minha rendição se aprofundou? Os princípios espirituais da confiança e fé são básicos para o sétimo passo. Precisamos estar suficientemente seguros do nosso poder superior para confiar nossos defeitos a Ele. Temos de acreditar que nosso poder superior irá fazer algo a respeito. Senão, como podemos pedir com fé que eles sejam removidos? Devemos evitar a tendência de avaliar como Deus está se saindo na remoção dos nossos defeitos de caráter. Não é muito difícil ver aonde esta maneira de pensar pode nos levar, se percebermos, após decorrido um certo tempo, que ainda temos determinados defeitos. Ao contrário, devemos focalizar as ações que precisamos tomar neste passo, pedir humildemente, praticar os princípios espirituais e deixar o caminho livre para Deus agir. Os resultados do sétimo passo podem não se materializar imediatamente, mas isso acontecerá com o tempo, com certeza. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Acredito que meu poder superior irá remover meus defeitos ou me considera a libertação da compulsão de agir em função deles? Acredito que seria uma pessoa melhor após trabalhar este passo? De que maneira minha fé no Deus da minha compreensão se fortalecerá como resultado do trabalho deste passo? A confiança e a fé sozinhas não são suficientes para nos sustentar. Uma vida inteira trabalhando este passo, precisamos também praticar a paciência. Mesmo já passando muito tempo desde que começamos a pedir a remoção de um defeito, ainda assim precisamos ser pacientes. Talvez, de fato, a impaciência seja um dos nossos defeitos. Podemos considerar como dádivas os momentos em que precisamos esperar. São as oportunidades em que mais precisaremos praticar o princípio da paciência. Afinal, uma das maneiras mais seguras de progredir é superar as barreiras que encontramos no nosso caminho espiritual. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Onde tive oportunidades para crescer ultimamente? O que fiz delas? Finalmente, precisamos manter nossa consciência do princípio da humildade, mais do que de qualquer outro, ao trabalharmos este passo. É fácil perceber se estamos abordando este passo com humildade, fazendo-nos algumas perguntas. Acredito que somente o meu poder superior poderá remover meus defeitos? Ou tenho tentado fazer isso por mim mesmo? É uma dupla. Tenho ficado impaciente porque meus defeitos não foram removidos imediatamente, assim que pedi? Ou confio que eles serão removidos por Deus no seu devido tempo? Ultimamente, meu senso de perspectiva esteve em desequilíbrio? Comecei a pensar em mim mesmo como sendo mais importante ou mais poderoso do que realmente sou? Neste ponto, podemos nos perguntar como deveríamos estar nos sentindo, pedindo ao Deus da nossa compreensão que removesse nossos defeitos. Praticamos fielmente os princípios do nosso programa da melhor forma possível. Porém, ainda podemos nos perceber agindo impulsivamente antes de ter a oportunidade de pensar e sempre lutando com nossos defeitos. Claro, não estamos mais usando e provavelmente muitas circunstâncias externas das nossas vidas melhoraram. Nossos relacionamentos talvez sejam mais estáveis, mas será que nós realmente mudamos? Será que nos tornamos pessoas melhores? Com o tempo,
descobriremos que Deus vem trabalhando na nossa vida. Podemos até estar surpresos com o nível de maturidade ou espiritualidade que demonstramos ao lidar com uma situação em que há alguns anos teríamos agido sem muita espiritualidade. Um dia perceberemos que algumas das nossas antigas maneiras de agir se tornaram tão estranhas para nós quanto eram os princípios espirituais, quando iniciamos a sua prática. Depois de uma revelação como esta, talvez comecemos a pensar sobre quem éramos quando chegamos à programação e como agora nos parecemos muito pouco com aquela pessoa. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Houve momentos em que soube evitar agir em função de um defeito de caráter e, em vez disso, pratiquei um princípio espiritual? Reconheço isso como sendo trabalho de Deus na minha vida? Quais defeitos foram removidos da minha vida ou cujo poder sobre mim foi atenuado? Porque o sétimo passo produz um sentimento de serenidade. Começamos a viver vidas mais espiritualizadas. Paramos de pensar tanto sobre o que vamos obter, até mesmo da nossa recuperação, e começamos a ver como podemos contribuir. As atitudes que tomamos para sustentar e nutrir os nossos espíritos tornam-se hábitos. Podemos até encará-las com prazer. Descobrimos que somos livres para escolher a maneira como iremos enxergar qualquer situação nas nossas vidas. Paramos de reclamar sobre pequenas inconveniências como se fossem grandes tragédias. Tornamos-nos capazes de erguer a cabeça com dignidade e manter nossa integridade, não importando o que a vida nos apresenta. Ao começarmos a ficar mais à vontade com o nosso eu espiritual, crescerá nosso desejo de melhorar os nossos relacionamentos. Começamos este processo no passo 8. Legal, família? É isso aí. E se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas também possam buscar a libertação da adicção, da dependência química e de seus comportamentos adictivos. E para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante para ele também indicar para mais pessoas. Que a gente possa levar esse princípio em nossas vidas. Legal? Então, curte o vídeo, compartilha e é isso aí. Até a próxima aula. Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!